O conflito mais sério na região envolve Israel e o Hezbollah, e ele se intensificou nos últimos dias. O Hezbollah realizou várias operações de retaliação recentemente, tentando representar uma ameaça significativa ao governo de Tel Aviv em resposta a ataques aéreos generalizados de Israel. Os sistemas de defesa de Israel conseguiram bloquear com sucesso os ataques do Hezbollah direcionados ao centro e ao norte do país, especialmente nas áreas de Tira, Haifa e Galileia Ocidental. Quando esses ataques ocorrem, o exército israelense reage de forma imediata, usando sofisticados sistemas de defesa aérea para interceptar os foguetes lançados do Líbano e monitorando com atenção a origem desses ataques. Esses ataques do Hezbollah visam principalmente assustar a população israelense, mais do que atingir alvos estratégicos no norte do país. A estratégia busca aumentar a pressão sobre o governo israelense e o descontentamento nos territórios. Além dos sistemas de defesa aérea, Israel interceptou outros 5 foguetes lançados em direção à Alta Galileia, além dos 10 disparados contra Haifa e a Galileia Ocidental. Por causa disso, o estado de alerta foi ampliado, já que alguns desses foguetes caíram em áreas abertas. Embora existam sistemas rigorosos de defesa antiaérea, precauções foram tomadas nas áreas metropolitanas para proteger contra possíveis ataques. Moradores do norte de Israel, especialmente em regiões como Safed e Rosh Pina, foram frequentemente obrigados a buscar abrigo, e sistemas de alerta precoce e o uso de abrigos se tornaram essenciais, principalmente em cidades densamente povoadas, como Kiryat Bialik, Kiryat Motzkin, Kiryat Yam, Naharia, Shefa Amer e Shlomi. Em resposta a esses ataques, o governo israelense atacou instalações do Hezbollah e de outros grupos apoiados pelo Irã, lançando uma ofensiva massiva contra alvos iranianos no Líbano. Esses ataques, cada vez mais intensos, foram direcionados a instalações militares e depósitos de munição do Irã, com foco nas maiores fábricas de produção de mísseis da região. Esses locais são responsáveis pela fabricação de mísseis guiados com precisão que o Irã tem fornecido ao Hezbollah. Com essa ofensiva, Israel busca interromper o fornecimento de apoio militar que o Irã vem disponibilizando aos militantes na área. Os ataques causaram grandes incêndios em partes do Líbano, intensamente atingidas por aviões israelenses. As explosões também assustaram a população local e impactaram fortemente o comércio no Líbano, que já enfrenta uma situação econômica muito difícil. Para continuar acompanhando os desdobramentos, convidamos você a se inscrever em nosso canal e curtir nossos vídeos, ajudando a fortalecer nosso trabalho. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das últimas notícias e conteúdos cuidadosamente preparados pela nossa equipe. Nas proximidades do porto de Beirute, a situação econômica do Líbano piorou devido aos danos na infraestrutura civil, causados por incêndios nas instalações da zona industrial que cercam o porto. As forças israelenses também direcionaram ataques contra redes de túneis secretos e plataformas de lançamento de drones do Hezbollah. Essas redes estratégicas de túneis facilitam a infiltração de militantes do Hezbollah na fronteira com Israel e fornecem suporte logístico. Ao atacar esses túneis, especialmente os próximos à fronteira, Israel visa enfraquecer a capacidade de infiltração do Hezbollah, considerando isso um passo essencial para garantir a segurança do país e eliminar a ameaça que o grupo representa com o apoio do Irã. Fontes israelenses alertam que cidades no norte de Israel estão sob séria ameaça devido aos lançadores de drones do Hezbollah. Esses drones podem ser usados tanto para ataques quanto para vigilância, e Israel acredita que, com essas ações, está limitando as capacidades ofensivas tecnologicamente avançadas do grupo. Essas operações e ataques massivos contra o Irã representam um alerta sobre a crescente influência iraniana no Oriente Médio e uma ameaça específica no Líbano. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, junto com seu Conselho de Segurança, destacou que, quando a segurança nacional de Israel está em risco, ele não hesitará em agir contra a presença militar iraniana na região. O governo israelense, segundo fontes, está considerando até mesmo ataques preventivos contra instalações nucleares iranianas. Por sua vez, o Irã declarou que tem o direito de responder e classifica os ataques de Israel como provocações massivas que ameaçam a segurança regional. Os ataques ocorreram após Israel afirmar que grupos aliados do Irã, incluindo milícias na Síria e no Iraque, estavam se preparando para agir contra o território israelense. Em resposta, o governo israelense considerou ataques preventivos, visando instalações estratégicas em solo iraniano e alvos do Irã no Líbano. A expectativa de que esses ataques continuem, com foco específico na infraestrutura nuclear e em instalações petrolíferas iranianas. Israel planeja atingir diretamente a infraestrutura militar e econômica do Irã, para dissuadir as ações das milícias apoiadas pelo Irã na Síria e no Líbano. Alguns membros do gabinete israelense defendem alternativas militares diretas,
pois consideram as sanções internacionais contra as atividades nucleares iranianas insuficientes. Israel está desenvolvendo táticas para atingir não apenas instalações econômicas, mas também a capacidade nuclear do Irã, visando limitar o apoio iraniano às milícias financiadas pelo petróleo na região. Os recentes ataques israelenses à infraestrutura de milícias apoiadas pelo Irã geraram uma escalada de hostilidades. Milícias pró-Irã reagiram com ataques contra Eilat, uma cidade estratégica no sul de Israel, desencadeando novas ameaças e alarmando a região devido às explosões ouvidas nas proximidades. O exército israelense informou que drones foram responsáveis por esses ataques e que foram abatidos antes de cruzarem as fronteiras de Israel, graças à rápida ativação dos sistemas de defesa. As primeiras investigações apontam que uma milícia afiliada ao Irã no Iraque assumiu a responsabilidade pelo ataque e, segundo fontes de segurança israelenses, Teherã estaria tentando iniciar uma campanha de retaliações na região. O ataque de drones contra Eilat foi visto como uma resposta direta às operações israelenses contra alvos do Irã na área. Com sistemas de defesa avançados como a cúpula de ferro e o Arrow 3, Israel identifica e neutraliza rapidamente ameaças de drones em suas fronteiras. Este recente ataque de drones contra o território israelense é um dos primeiros realizados por forças pró-iranianas, levantando preocupações de segurança na região. Autoridades destacam que o Irã tem fornecido apoio técnico a esses grupos e aprimorado sua capacidade de ataque, utilizando milícias no Iraque para lançar ofensivas. O risco de ataques originados do Iraque pode aumentar, embora o Irã negue que sua produção de mísseis tenha sido afetada. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que Israel utilizou o espaço aéreo iraquiano para esses ataques, que estaria sob controle dos Estados Unidos, e prometeu buscar ações legais. Já o ministro da Defesa iraniano, Aziz Nasser-Sadegh, declarou que as operações de desenvolvimento de mísseis do Irã seguem intactas, apesar dos bombardeios israelenses. Ele afirmou que uma importante instalação iraniana de produção de mísseis sofreu danos, mas minimizou o impacto, mencionando que o Irã rapidamente compensa esses danos com seus recursos e conhecimento científico. Relatórios indicam que Israel bombardeou uma instalação essencial para a mistura de combustível sólido usada em mísseis balísticos, conhecida como Kobar e Ken, que foram lançados contra Israel no início deste mês. Segundo estimativas, os reparos nessa instalação podem levar até 2 anos, o que restringiria temporariamente a capacidade do Irã de produzir mísseis. Além disso, Israel teria realizado esses ataques utilizando o espaço aéreo iraquiano, o que gerou críticas do ministro das Relações Exteriores do Irã, que ressaltou o papel dos Estados Unidos no controle desse espaço. O Irã planeja acionar o tribunal iraquiano e a ONU, acusando Israel de violar o espaço aéreo iraquiano em ataques que teriam danificado sua infraestrutura de defesa, embora o governo iraniano minimize o impacto. Após analisar os danos, o Ayatollah Khamenei orientou os líderes militares a se prepararem para possíveis retaliações contra Israel, mas qualquer ação seria adiada até depois das eleições americanas, para evitar instabilidade regional. No conflito direto, o Irã lançou cerca de 180 mísseis balísticos contra Israel no início do mês, e Israel respondeu atacando refinarias e setores críticos da defesa iraniana, causando danos significativos, segundo analistas. Paralelamente, Israel e Líbano, com mediação do EUA, enfrentam dificuldades para chegar a um acordo sobre a fronteira marítima na área de gás de Karish. Israel rejeitou as mudanças propostas pelo Líbano, e o ministro da Defesa israelense instruiu o exército a se preparar para possíveis confrontos na fronteira. Israel prossegue com a exploração de gás em Karish, apesar das ameaças do Hezbollah, e sinaliza que os conflitos não impedirão o desenvolvimento do campo estratégico.